irmãos. Antes de darmos início à segunda mensagem do dia, eu gostaria de lembrar os irmãos que, aliás, a pergunta que fiz de manhã, eu vou fazer agora também, tem outros irmãos que não estiveram de manhã. No próximo domingo, o Brasil Batista celebra algo importante para todos nós. E eu pergunto aos irmãos presentes, o que nós, batistas brasileiros, celebraremos no próximo segundo domingo do mês de dezembro? Dia da Bíblia. É por isso que o pastor falou pela manhã, vou falar novamente agora, e durante a semana os irmãos receberão nos grupos. Nós faremos uma apresentação de diferentes versões da Bíblia. Então a Bíblia e as suas muitas versões. E eu gostaria da participação dos irmãos, como? Trazendo o que vou apresentar agora. Quem tem ou consegue trazer para nós Bíblias físicas? A maior Bíblia física, tamanho. Então traga para nós no domingo próximo, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. A menor Bíblia. Então eu já tive, né? Aliás, eu tenho ainda, né? A menor Bíblia. Mas eu gostaria de dar a oportunidade aos irmãos a trazer a menor Bíblia. A Bíblia com cantor. Uma Bíblia que tem o conteúdo todo, 66 livros, mais os 500 e poucos hinos do cantor cristão, no mesmo volume. Bíblia com concordância. Então, no próximo domingo também alguém vai trazer para todos nós uma Bíblia com concordância. Uma Bíblia com mapas coloridos, mapas da Palestina, mapas do mundo antigo. Então, domingo teremos aqui uma Bíblia assim também, com essa versão com mapas coloridos. A Bíblia mais antiga da imprensa bíblica brasileira. Nós temos outras editoras, mas eu estou pedindo para trazer aqui para nós a Bíblia mais antiga da imprensa bíblica brasileira. Uma Bíblia infantil ilustrada. Uma Bíblia infantil ilustrada. Uma Bíblia com letras grandes. A Bíblia de Jerusalém. A mesma pergunta que fiz de manhã, vou fazer agora. Quantos aqui conhecem a Bíblia de Jerusalém? Irmã Solange? Só a irmã Solange. A irmã Isabel, pela manhã, ela disse que conhece também. E o pastor tem, talvez eu vá trazer. E por último, em 10º lugar, a versão A Bíblia Católica. E aqui nesta Bíblia, nós leremos um texto na Bíblia chamada Católica, que o pastor até hoje não sabe por quê. Por causa desse texto, a igreja continua com uma doutrina que esse texto contraria em muito. E nós vamos ver aqui para os irmãos. Fica então para o próximo domingo. E eu conto com os irmãos, ajudando assim a celebrarmos o próximo domingo, dia da Bíblia, com várias versões aqui, pelo menos essas 10. Temos muitas outras, mas essas 10 versões da Bíblia, a palavra de Deus. Quantos irmãos aqui já tiveram a oportunidade de ler, estudar a vida do personagem, não vou dizer o nome dele agora, mas nós vimos pela manhã uma mensagem, vamos continuar agora à noite. O personagem que foi jogado na cova dos leões. Quantos já leram ou já ouviram essa história? História bíblica. Eu me lembrei que uma ovelha da Igreja Batista de Nova Piã, pastor José, ela compartilhou uma vez com a igreja. Ela era iberista na época, trabalhando na Casa da Amizade, lá no Morro, me parece no Borel, na Tijuca. Ela estava ensinando para aquelas crianças sobre a vida e história de Daniel.
E ela escolheu, dentre as muitas histórias da vida de Daniel, essa história de Daniel jogado na cova dos leões. Isso ele estava com 85 anos. A vida toda dele foi dedicada aos governos, aos reis na Babilônia, quando o povo de Israel lá estava cativo. Desde o rei Nabucodonosor, o rei Belsazar, o rei Dario e o rei Ciro. Então, durante esses 4 reinos, eles têm servido na Babilônia, lá no palácio. Então ela contou essa história e resolveu, no final da história, procurar fazer uma avaliação se aquelas crianças ali da Casa da Amizade tinham mesmo entendido a história de Daniel na cova dos leões. E ela fez a seguinte pergunta: por que? Eu contei a história para vocês de Daniel. Por que Daniel jogado na cova dos leões? Os leões não comeram Daniel. Aí o garotinho lá no fundo da sala disse: tia, eu sei por quê. Então diz para todos nós por que os leões não comeram Daniel. Ele disse: tia, porque ele estava cru. Ou seja, aquela criança aprendeu que o alimento deve ser vencido. Então ele teve essa resposta para a nossa querida irmã Marice, lá na Igreja Batista de Nova Guiana. Vimos várias coisas sobre Daniel pela manhã. O seu nome significa Deus é o meu juiz. Vimos sobre também a importância do livro de Daniel. Vimos que ele é um adorador fiel, e o tema Daniel, adorador fiel. Mas eu comecei e vou repetir agora. Durante todo o mês de novembro, o pastor ocupou trazer mensagens e entregá-las à igreja com o assunto e tema geral, e exatamente o compromisso dos cristãos com Deus, com a Bíblia e com a Igreja de Cristo. E os temas entregues foram: Igreja, povo de Deus eleito, remido, selado. A unidade da Igreja de Igreja, povo vivo de Cristo. Os escolhidos de Deus, vivendo no compasso da graça, o fogo que divide e purifica, a nova criatura reposiciona valores espirituais, familiares, morais, e hoje então Daniel, um adorador fiel, com assunto e tema geral, adoração e fidelidade. Eu entendo mesmo que estamos vivendo um tempo que é preciso que do púlpito os líderes espirituais foquem em temas desses, porque há uma necessidade muito grande de retornar à experiência primeira com o nosso Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Infelizmente temos conhecimento de muita coisa estranha acontecendo nos chamados arraiais evangélicos, que não tem nada de base na Bíblia, muito menos de teologia. Algumas coisas muito estranhas mesmo. Nós não temos ideia do que está acontecendo por aí. Eu vou com todo jeitinho agora contar para os irmãos o que está acontecendo lá na África. Nem que eu vou falar isso para a igreja agora. Meus irmãos, olha só. Existem grupos evangélicos, pelo menos carregam esse nome de evangélicos, que em alguns momentos no culto de celebração é muito estranho que não ouvir aqui. Mas, em nome de ser instrumentos para abençoarem o povo, líderes estão fazendo o seguinte: coloca as pessoas numa fila, algumas querem, outras
elas deitam no altar, o líder se abaixa. Irmãos, é nojento que vou dizer para os irmãos, mas em nome de estar abençoando as pessoas, usando o nome de Deus, sou na cara das pessoas. Irmãos, quando eu soube disso, eu não acreditei. O que eu fiz? Eu recorri à internet e realmente, irmãos, existe isso. Por que o pastor está aí? Agora eu não entendi, mas Deus está me mostrando. Nós estamos precisando rever nossa adoração e a nossa fidelidade para com o nosso Deus. Não à toa que eu busquei na vida de Daniel sobre isso. E outras coisas também estranhas estão acontecendo, até no Brasil mesmo. Porque nós dizemos crer no soberano e eterno Deus. E às vezes nós esquecemos quem Ele é. E esquecemos que nós, diante dele, precisamos nos apresentar como adoradores fiéis. E por isso vamos continuar vendo esta palavra. Vimos sobre temas centrais da fé no livro de Daniel. Vamos repassar isso aqui. Confiança, submissão, que está faltando demais no nosso meio, compromisso, fidelidade, relacionamento, comunhão espiritual. Essa daqui quer dar uma parada e rever um pouquinho com os irmãos. Comunhão espiritual é estar com Deus que você conhece. Um Deus que, além de você conhecê-lo, Ele sabe quem você é. E Ele também sabe o que você está fazendo quando a Ele adora. Ao mesmo tempo que você também sabe quem Ele é, por que e para que está em comunhão com Ele. São maneiras de despertar a igreja para um relacionamento mais estreito com o Senhor da nossa vida. Isso é estar em sintonia de sentimentos com Ele, é identificar Deus, o objeto da sua, da minha, da nossa adoração, e sermos por Ele identificados como adoradores fiéis. Eu sei que não é só de agora, desse nosso tempo, dessa era que vivemos, desse século XXI, que faltam diante de Deus adoradores fiéis. Por que eu digo isso? Porque Jesus mesmo, lá no seu tempo, dizia para todos, ensinando, despertando, alertando, que o soberano Deus buscava verdadeiros adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Continua faltando hoje, irmãos. Quem quiser conferir isso, está lá no capítulo 4 do Evangelho de João. A importância do livro de Daniel. Esse livro que é realmente tido o mais inspirador do Antigo Testamento, combina histórias de coragem e fé com profecias e mensagens de esperança. Foi para isso que Deus levantou Daniel e juntamente com ele seus 3 amigos hebreus, que foram levados para a Babilônia cativos quando tinham 17 ou 18 anos, não temos a idade precisa. E lá passaram a vida toda servindo a esses reis durante todos esses reinados, no todo 4. Deus queria que o seu povo tivesse esperança, mesmo vivendo num exílio, longe da casa de Jerusalém, longe do lugar de sua origem. Queria Deus com isso despertar a fé do povo e a coragem,
E no nosso tempo eu entendo que Deus pode usar esta história e esse personagem Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes trocados para Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso está lá no capítulo 1, versículo 7. Então Deus queria que naquele tempo o povo fosse despertado na fé e encorajado, porque era o povo do soberano Deus, Senhor do céu e na terra. E hoje então a igreja também precisa ser despertada. Eu sei que não aqui, mas em muitos outros lugares a igreja de Cristo é perseguida, e em muitos outros lugares pessoas estão morrendo por causa da fé em Jesus. Hoje no nosso país nós temos cristãos perseguidos de uma forma discreta, sutil, mas têm sido perseguidos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Então, diante de perseguições, de perigos e incerteza, Deus quer que o seu povo, a sua igreja hoje, seja despertado na fé. Deus é soberano e recompensa a fidelidade dos que nele confiam, mesmo em tempos difíceis. E a mensagem central do livro de Daniel é sempre atual para todos nós, e é exatamente no total dessa mensagem fica então para nós a lembrança de que nós servimos a um Deus que é soberano e que recompensa a fidelidade daqueles que nele confiam, mesmo em tempos difíceis ou de dificuldades. O livro também enfatiza que Deus governa e controla a história e os impérios em todos os tempos, épocas e gerações. Parece para nós e também para os poderosos reis e governantes do mundo que eles estão governando, mas, irmãos, não são eles, é Deus. Não são os reis nem os poderosos humanos, é Deus que governa e controla a história das nações, a nossa história de vida pessoal. Ainda que pensemos que estamos controlando, é Deus que está controlando. Disse pela manhã, vou repetir: tudo que nós estamos tendo conhecimento das mazelas dos governos do mundo, inclusive no Brasil, Deus está permitindo. Isso é ruim para nós, mas Deus está permitindo. Deus quer despertar a nação brasileira, a começar do seu povo, para confiar mais nele. Porque fazer valer a mensagem do salmista: feliz, abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. Também alerta o livro de Daniel e alimenta em cada um de nós a esperança escatológica sobre as últimas coisas, pela fé e expectativa na vitória final de Deus, derrotando por completo os poderes das trevas. Desperta para nós também a lembrança sobre a ressurreição daqueles que morrerem no corpo físico antes da vida de Jesus. Isso está claro para nós também lá na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E ele fala também dessa esperança, que é a expectativa de fé da igreja sobre a segunda vinda de Jesus. Uma lição, dentre outras, que aprendemos com Daniel, é que os judeus exilados vida desse jovem e os seus amigos, 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, reforça a importância de mantermos a fé e a identidade como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, sermos identificados por aqueles que ainda estão fora da comunhão do povo de Deus, da comunhão da igreja de Jesus Cristo, para que vejam em nós refletida
à luz daquele que um dia, por seu sacrifício na cruz do Calvário, nos remiu, nos resgatou, nos perdoou e nos salvou. E assim mesmo, diante de perseguições e de tudo que nos impede a desviar a nossa fé e não manter o nosso foco, nosso compromisso e fidelidade ao nosso Deus. Essa lição, esse livro, essa vida, esse personagem nos desperta a fé. Acredito mesmo que nós, povo de Deus, igreja peregrina nesta terra, também devemos nos manter e manter a nossa fé firme, mesmo diante de dificuldades, problemas, violência e perseguição. No mês de novembro, eu deixei claro para os irmãos que, infelizmente, hoje muitos cristãos, adolescentes, jovens, adultos e até terceira idade têm facilidade de sobra para trocar um momento de comunhão, de culto e adoração a Deus com o jogo de futebol do seu time. Nada que você não tenha, nada contra você ter um time que goste, mas trocar um momento quando pode estar com os demais irmãos, companheiros de fé, reunidos, cultuando, adorando, exaltando e celebrando a Deus, realmente não dá para acreditar. Nós temos nos versículos, nos capítulos de 1 a 5, tudo sobre a vida do jovem Daniel. Então, o jovem Daniel, um adorador fiel, nos capítulos 1 a 5 do livro que leva o seu nome. Nós encontramos no capítulo 1, os versículos 3, 4 e 6, tudo sobre a educação de Daniel lá no exílio. Ele e seus 3 amigos e jovens hebreus, e isso no reinado do rei Nabucodonosor. Nos versículos, aliás, no capítulo 2, versículos 16 a 22, de forma resumida, 36 a 40, 47 a 49, nós temos o sonho do rei Nabucodonosor e é interpretado por Daniel. Essa parte aqui, os irmãos leem em casa depois, é muito interessante. O rei Nabucodonosor estava realmente muito esquecido diante dos outros, porque ele havia tido um sonho e ele não sabia dizer, compartilhar, relatar a história do seu sonho, e queria, porque queria que os magos, astrólogos do seu reino dissessem para ele qual foi o sonho. Ele queria deixar aquela angústia que estava vivendo por causa desse sonho que ele não sabia qual era. Os irmãos vão ler lá que nenhum mago, nenhum astrólogo conseguiu descobrir o sonho de Daniel, melhor, o sonho de Nabucodonosor. Mas Daniel foi levado diante do rei, porque eles já sabiam da sabedoria e inteligência que Deus havia posto naquele jovem. E o que ele fez? A história relata o seguinte: como o rei também não disse para ele qual era o sonho, o rei também não sabia, Daniel então recorreu a quem? Recorreu ao seu Deus, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e pediu ajuda aos seus 3 amigos. Vamos orar a Deus que ele há de nos revelar e vou interpretar o sonho. Na verdade, ele não interpretou, foi Deus que interpretou para ele, e ele relatou para o rei Nabucodonosor. O resultado é que ele foi elevado à posição de destaque. Aliás, nós vamos ver esses textos porque é muito interessante para nós. No capítulo 2, dos versículos 16 a 22, vamos ver. Depois, os versículos 36 a 40, e os versículos 47 a 49 do capítulo 2. Versículo 16, capítulo 2. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação
Ele não sabia, o rei também não sabia qual era o sonho. Então ele se apresentou para interpretar. 17. Então Daniel voltou para casa e contou o caso aos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos, porque se não revelasse o sonho, se não interpretasse o sonho, todos iriam morrer, os magos, os astrólogos, inclusive eles também, quem foi levado diante do rei, juntamente com seus outros sábios da Babilônia. 19. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o Deus do céu. Olha que coisa interessante nesse versículo, irmãos. Daniel não sabia qual era o sonho, muito menos poderia interpretá-lo, mas buscou o recurso a quem podia, a quem sabe de todas as coisas, a quem pode todas as coisas. O que aconteceu? Na intimidade, de relacionamento, em comunhão, intimidade com Deus, Daniel tinha certeza que o que Deus revelou a ele era sim o sonho do rei Nabucodonosor. Percebe, irmãos, a intimidade de Daniel com Deus? Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Vocês vão ver lá no início do capítulo 1, vão ver que foi pedido que selecionassem jovens, sábios, inteligentes, para serem levados a servirem na corte do rei. 22 agora. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. Ou seja, Daniel aqui está identificando, mostrando com quem ele conversou sobre o mistério do sonho do rei. E está dizendo aí, então, esse que é o Deus de Abraão e Isaac, o Deus dos céus, revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com ele. 36 a 40. Este é o sonho. Então, depois que Deus revelou a Daniel o sonho, então ele foi levado diante do rei e disse: este é o sonho, agora diremos ao rei a interpretação. 37. Ó rei, tu és rei dos reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens, onde quer que habitem os animais do campo e as aves do céu, e te fez reinar sobre todos eles. Tu és a cabeça de mundo. Ele está relatando o sonho para o rei. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. 40. E haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro esmagalha e quebra tudo, assim como o ferro quebra todas as coisas, ele quebrará e destruirá. 48. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos presentes especiais, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, e também fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como superintendentes
dos negócios da província da Babilônia, mas Daniel permaneceu na corte real. Então nós temos aqui neste capítulo 2 o estranho sonho do rei Nabucodonosor, que foi revelado e interpretado pelo jovem Daniel. Já no capítulo 3 nós temos os amigos de Daniel jogados na fornalha. O rei havia mandado construir uma grande estátua e todos deveriam a ela adorar. Ela estava com ele. E quando foram chamar os três para adorar o rei perante a estátua, eles se negaram. E o resultado foi: serão jogados na fornalha de fogo ardente. E aquele jovem disse: seja feita a vontade do nosso Deus, mas nós não adoraremos a estátua. Os irmãos sabem que eles foram jogados, e de repente perceberam que, ao invés de 3, eram 4 dentro da fornalha. E o rei chamou a atenção dos seus próximos. Que negócio é esse? Não foram 3? E como assim tem 4 lá? A história mostra que foi ordenado que tirassem os 3 da fornalha. Não veio o 4. O 4 desapareceu. Mostra para nós o quê? A presença de Deus junto àqueles que realmente vivem um relacionamento e uma intimidade com Deus. Porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, inclusive não permitir que até mesmo cheio de fumaça ficasse no corpo, na roupa daqueles 3 jovens. O resultado é que o rei reconheceu que o Deus dos jovens hebreus era o Deus maior. Continua então o livro, a importância dele nas suas histórias. Agora no capítulo 4, Daniel interpreta mais o sonho da grande árvore do rei Nabucodonosor. Isso está claro lá nos versículos 20 a 25. Depois, esse que nós vamos ver também é interessante. O banquete do rei Belsazar, agora já é o segundo, filho de Nabucodonosor, e a mão misteriosa escrevendo na parede. Capítulo 5, versículos 1, 4 a 6, depois do 9. Vou fazer assim por causa de toda a história, relatando, mas resumindo, Então, capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres, e bebeu vinho na presença deles, ou dos 1000, Versículos 4 a 6. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram os dedos de mão humana que escreviam no reboco da parede do palácio real, defronte do castiçal, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então a fisionomia do rei mudou e seus pensamentos o perturbaram. Suas pernas ficaram fracas e seus joelhos batiam um no outro. Versículos 9, versículo 9, depois 13. O rei Belsazar ficou muito perturbado com isso, e sua fisionomia mudou, e seus nobres estavam perplexos. Então Daniel foi levado à presença do rei. O rei disse a Daniel: És tu aquele Daniel, um dos cativos de Judá, que
que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Ele estava lembrando da história de Daniel e o tempo que ele serviu no reinado do seu pai, Nabucodonosor. Versículo 24, aliás, versículo 13. Então Daniel, já lemos, né? Agora, o versículos 24 e 28. Então aquela parte da mão que traçou o escrito foi enviada por ele. Esta é a frase que foi escrita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação. E aí, diante de todos, Daniel revelou o que Deus disse para ele. Mene, Deus contou os dias do teu reino e pôs fim nele. Tekel, foste pesado na balança e foste achado em falta. O teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Lembra dos sonhos anteriores que viriam novos reinos? Mas voltando um pouquinho nesse versículo 24, 27, também 26, irmãos, os nossos dias nesta vida, Deus sabe. Aliás, Deus programou quantos dias, quantos anos eu viverei aqui, e programou também o seu, o de todos aqui, e só Ele sabe. Isso significa e sugere a mim o seguinte: se Deus me conhece a esse ponto, contando os meus dias, dando a mim um tempo para viver nesta vida, eu preciso estar alerta e desenvolver um relacionamento mais estreito com esse Deus, de tal maneira que eu viva esses dias que Ele tem para mim nesta vida de forma que o agrade, servindo de coração, com alegria, com disposição. Segue então o versículo 27. Foste pesado e foste achado em falta. Ou seja, Deus avaliou o reinado de Belsazar e viu que aquele rei não fez até então um reinado que agradasse a Deus. 28. Teu reino está dividido e entregue aos medos e persas. Foi o caso dele. A nossa vida está nas mãos de Deus, irmãos. E Deus sabe tudo o que fazemos. E eu tenho uma mensagem de entendimento sobre a onisciência de Deus na minha vida e na sua vida. Deus sempre está olhando para o nosso coração, procurando ver qual é a verdadeira intenção do nosso coração quando nós nos apresentamos diante dele para ele adorar. Tá certo? E eu digo para os irmãos que isso é repetição de fala minha. Deus não está olhando para o que eu estou fazendo, mesmo servindo. Deus não está olhando para o que o irmão está fazendo, mesmo dizendo que está fazendo para servir a Deus. Deus está olhando para o nosso coração, Deus. É isso que vale para Deus. A intenção do nosso coração é que vale para Deus. Então, esse sonho de Belsazar e a interpretação dele por Daniel nos alerta, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento e nos desperta para um relacionamento mais estreito
estreito com o nosso Deus. Sinto, preciso dizer que vivemos num tempo necessário para que isso aconteça. Uma volta a uma aproximação maior com o nosso Deus. Tudo na nossa vida material é importante e até mesmo muitas coisas são indispensáveis. Mas tem uma coisa que não podemos trocar com tudo que é necessário e importante na nossa vida secular. É a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. Quando nós nos despertamos para isso e passamos a praticar esse relacionamento estreito, tudo melhora na nossa vida e melhora na vida do povo de Deus. Agora vamos para o idoso Daniel, um adorador fiel. Dos capítulos 6 a 12, nós não vamos entrar muito nesses capítulos, mas eu vou dizer para os irmãos: não encontrei em todo o livro de Daniel e em nenhum dos 12 capítulos uma só desculpa para justificar não estar em comunhão na presença de Deus para com Ele conversar e falar. Por que eu destaquei isso aqui? Eu procurei e não encontrei. Porque infelizmente, hoje em dia, em muitas igrejas, no Brasil e fora do Brasil, é muito comum nos desculparmos por não estar participando quando devíamos naqueles momentos de culto, adoração e celebração de Deus. Está parecendo para mim que tudo mais é importante do que Deus. E eu lembro que em novembro eu destaquei no ensino de Jesus: buscar primeiro o reino de Deus, completa a igreja. Perceberam? Quem disse isso? Foi Jesus, irmãos. Mas infelizmente eu posso afirmar que tem sido o contrário. Muitos cristãos hoje estão buscando primeiro as coisas que Deus acrescenta e deixando Deus em segundo plano. Mas eu não encontrei nenhuma desculpa de Daniel para os momentos que ele mesmo estabeleceu para estar em comunhão e adoração a Deus. Os irmãos conhecem bem a história de Daniel, penso eu. Quantas vezes ele orava por dia? 3 vezes. Os irmãos já perceberam na história de Daniel um detalhe nesse relato da sua prática de comunhão e adoração a Deus? Ele orava com a janela aberta para Jerusalém, irmãos. Por quê? Os irmãos já perceberam isso? Eu vou dizer, meus irmãos, porque naquele tempo a didática de Deus mostrava ao seu povo que Deus estava presente no templo. Era o templo de Deus, a casa de Deus. Por isso, ele sempre, mesmo no exílio, orava a Deus, estava em comunhão com Deus à distância, mas com as janelas abertas em direção a Jerusalém, onde o templo foi construído para adorar a Deus. E agora, no nosso tempo, nos nossos dias, eu pergunto aos irmãos que perguntei no mês de novembro: onde é o templo que Deus mora? O templo onde Deus mora é o nosso coração, então não é aqui. Está vendo como Deus está olhando para o nosso coração? Temos cuidado desse templo, a nossa vida como um todo. Hoje em dia, muitos cristãos se desculpam pela ausência das reuniões de comunhão do povo de Deus, da igreja de Cristo, do templo.
louvar, exaltar e adorar a Deus. É triste dizer, mas eu preciso dizer. Às vezes, a agenda de alguns é tão tomada com as coisas seculares, não que não devam tê-las, fazem parte desta vida, mas a agenda é tão ocupada que não tem espaço para Deus, irmãos. Infelizmente. Tão facilmente se desculpa pela falta de tempo, por estarem muito ocupados. Infelizmente, muitos adolescentes, jovens, adultos, terceira idade têm tempo para tudo, mas o tempo para Deus é escasso. E eu dou um nome para isso: são cristãos secularizados. E eu provo. Primeiro vou definir o que é secularismo. Secularismo é colocar Deus no plano dos milagres. E eu provo de que maneira? Cristãos secularizados só lembram de Deus quando a coisa fica feia na vida deles, na vida da família. Até parece um ateu. Só lembra de Deus quando realmente a situação está preta, difícil. Fora isso, Deus não existe. O ateu é tão simples na definição de Deus não existir, que quando argumenta, cai no vazio. Sabe por quê? Se algo eu creio não existir, por que eu tenho que argumentar que não existe? Quer um livro bom para ler? É muito antigo. Ateu já era. Ateu já era. Deve estar disponível na internet. E quem escreveu? Um servo de Deus, um grande homem, Juarez Azevedo, grande homem e um cientista brasileiro. Esta minha observação, irmãos, não identifica pessoas específicas. É uma fala genérica, abrangente, identificando o comportamento, a disposição, a vontade, o querer das pessoas cristãs no mundo do século XXI. Não é só aqui, é em todo lugar. Tem lugares que a situação está tão triste que não tem nem mais tempo. É difícil você encontrar na Europa, especialmente em Portugal e Inglaterra, um tempo realmente onde as pessoas vão. Nem mesmo os templos católicos em Portugal são frequentados como pensam alguns. O Brasil é muito mais religioso católico que Portugal. Tem sim templos suntuosos na Inglaterra que foram destinados a outros fins. Deixaram de ser templo onde a igreja se reuniu no passado para adorar e celebrar a Deus. Infelizmente, por isso posso dizer que não são adoradores fiéis. Deus está procurando, ainda hoje, no nosso tempo, adoradores fiéis. E eu entendo também que aquilo que é justificável diante de Deus, eu não preciso destacar. E não precisa, sabe por quê? Porque Deus já sabe. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: aquilo que você pode justificar diante de Deus, a sua ausência no momento da comunhão da igreja, o povo de Deus reunida, aquilo que você pode justificar, Deus já sabe. Eu não preciso destacar isso. Por exemplo, você está no seu trabalho. E lá você serve a Deus. E quando serve, você adora. Você está hospitalizado. Não pode estar na comunhão dos irmãos em Cristo.
Você está numa viagem. Você tem algo que dentro da sua programação de vida secular, você precisa cumprir isso. Mas uma coisa interessante que também eu não consigo degustar isso. Temos 6 dias na semana para fazermos tudo. E alguns escolhem exatamente o domingo para algumas poucas horas fazer aquilo que eles executam. Mas não tem tempo para pelo menos 2, 2h30, 3 horas estar no tempo com os irmãos para entender e para o culto. É triste ter que dizer isso, mas é verdade. É como a igreja está caminhando hoje. Com outras palavras, eu digo também: eu não preciso identificar ninguém, não preciso dar nomes. Deus me conhece, conhece você. Deus sabe o que eu sinto, o que você sente. E ainda mais, Deus sabe como sentimos o que sentimos e por que sentimos. Deus sabe, inclusive, o que é realmente verdade em nosso coração, no que diz respeito ao nosso relacionamento. Mas o que não se justifica diante de Deus, a palavra de Deus me impede a falar, me insista a falar, me insista a exortar, me insista a alertar para os que estão verdadeiramente comprometidos com Cristo e com a sua igreja, possam corrigir a sua vida, o seu relacionamento com Deus, para servir melhor a Deus e agradar a Ele em todo momento da sua vida. Isso deve ser feito de coração e alma, para que não tenha do que se envergonhar. Eu digo isso porque não adianta, não tem como esconder nada de Deus. Nós escondemos as coisas das pessoas, mas de Deus não tem como. Por isso, quando você tem algo que se justifica diante de Deus pela sua ausência, Deus sabe. Mas quando você tenta se desculpar, justificar aquilo que não é justificável, para não estar na comunhão, trocando assim o momento da comunhão e oração, isso sim, como ministro de Deus do Evangelho, eu preciso despertar a igreja. Vemos então um tempo no qual muitas igrejas têm a frequência esvaziada nos seus templos de cultos. Certamente o motivo é porque Deus está em segundo plano na vida de muitos cristãos. Eu tenho ouvido, então eu resolvi trazer 2 desculpas básicas, mas eu vou respondê-las também. Primeira desculpa básica que eu tenho ouvido, não só aqui em outros lugares: o pastor não me agrada, não prega o que eu quero ouvir. Primeiro. Segundo, não quero um culto, eu quero um culto animado. Nesta aqui, eu vou dizer que é uma confusão de desculpa. Estão confundindo a animação com a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. As respostas que eu dou para as 2 desculpas básicas são as seguintes. Primeiro, o culto é para louvar, exaltar, cultuar e adorar a Deus, não é para o crente adorador. O culto não é para o pastor Léo, o culto é para Deus. O culto não é para o ministério amado, o culto é para Deus. O culto não é para os professores da EBD, o culto é para Deus. O culto não é para a liderança auxiliar,
estão indo ao culto para serem celebrados. Quanto é diferente ao contrário. Então, logo o culto não é para mim, não é para você. O culto é para Deus. E quem presta o culto a Deus sou eu e você, somos nós. Segunda, meus irmãos, a animação é espetáculo. Espetáculo vem do palco, vem do artista, que agrada a plateia. Forçando um pouquinho essa resposta para tirar algo proveitoso, quando estou no culto, eu tenho que agradar a Deus e não ser agradado. É claro que me faz bem quando estou agradando a Deus. Uma verdadeira adoração. Nada me tira o foco desse propósito. Eu estou ali naquele tempo que escolhi para agradar a Deus. Agora, olha a diferença. O louvor e a adoração vem do coração do adorador fiel, que concentrado, consciente, sabe exatamente que Deus o está observando. Deus está olhando, não é para ele, o seu físico, a sua aparência. Deus está olhando para o coração, porque o coração é a fonte da verdade. Deus está sondando se é verdade a minha e a sua adoração. Que Deus nos abençoe e que a história e a vida de Daniel realmente nesse domingo tenha, conforme a vontade de Deus, os planos dele na vida de cada um de nós, feito fazer valer os propósitos dele para nós, para a igreja, para o seu povo, e tudo para a glória e honra do nome dele, para a nossa alegria e contentamento, sim, porque quando temos certeza e sentimos que o que estamos fazendo agrada ao nosso Deus, então isso faz bem no nosso coração, porque esse deve ser o propósito de cada adorador fiel. Amém? Amém. Louvado seja o